Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 8. Salmo de Davi, de número 8. À medida que a amada igreja encontrar, vamos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Leiamos, meus irmãos. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre a vereda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Vamos ao Senhor em oração, irmãos. Ó Senhor, Deus eterno e bendito, nos conduz, Senhor, em mais este culto de oração. Nos conduz, Senhor Deus, em estarmos diante da tua palavra, Senhor, com o espírito adequado, Senhor, reverente, submisso, quebrantado, Senhor, para aprender de ti. Nós imploramos, Senhor, ensina-nos, Senhor Deus, sobre o deslumbramento, Senhor Deus, de contemplar a tua glória. O que nós pedimos nesta noite, desde já te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos visto os salmos até agora e nós vimos que eles possuem propósitos distintos. Os livros dos salmos, eles são passagens que muitas vezes estão fechadas em si mesmas. Nós não contemplamos os salmos, por exemplo, como nós contemplamos as cartas. As cartas têm uma linha de raciocínio, existe uma saudação. Os salmos são o inário do povo de Deus, o inário de Israel, o inário inspirado pelo Senhor, e ele consiste de cânticos e também de orações. Nós vimos que intencionalmente fica muito claro para nós que por meio dos salmos o Senhor nos ajuda a mapear a nossa própria alma. Nós encontramos salmos de tristeza, nós encontramos salmos de agradecimento, nós encontramos orações imprecatórias, ou orações de juízo sobre os inimigos. E aqui, meus irmãos, no Salmo de número 8, nós estamos diante de um salmo de deslumbramento, ou de maravilhamento. O que seria maravilhamento? Seria, meus irmãos, uma espécie de estado de espírito que toma o homem e traz sobre ele uma espécie de contemplação, sentimento de pequenez diante de algo glorioso, e ao mesmo tempo traz alegria, admiração e também temor. O maravilhamento é um estado que conduz a alma a uma elevação de admiração. E aqui no Salmo de número 8, o que nós temos é exatamente isso. Davi maravilhado com a glória de Deus. Nós temos Davi meditando e rendendo louvores ao Senhor. De maneira que nesta oração, neste salmo de maneira específica, Davi não pede absolutamente nada ao Senhor. Não há pedido. Há apenas ações de graças e louvor, irmãos. Nós precisamos entender, meus irmãos, que esse tipo de oração também precisa fazer parte da nossa vida. Nós precisamos ter momentos onde nós contemplamos a glória do Senhor e então nós nos prostramos diante dele e nós rendemos a ele então louvor e honra e glória e ações de graças. Isso faz parte da vida do crente. Isso deve, pelo menos, fazer parte da vida do crente. Davi, portanto, aqui se maravilha com
diversos aspectos da glória de Deus e nós iremos esta noite observar, então, o que conduziu o coração do salmista a esse ato de deslumbramento e de ações de graças e louvor ao Senhor. Primeiramente, Davi ele se deslumbra com a glória de Deus manifestada na criação, com os seus nomes, os seus atributos revelados na criação. Observem como inicia o salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Davi ele inicia esse salmo com dois nomes do Senhor. Primeiramente, o primeiro é Jeová, ou Yahvé, e o segundo é Adonai. Na sua versão aí, com certeza, o primeiro está em letra totalmente maiúscula e em caixa alta, como nós diríamos, né? E o segundo, Senhor, está escrito de maneira normal. O primeiro nome, meus irmãos, refere-se ao pacto, a revelação pactual do Senhor, ou seja, o Senhor é um Deus que se revelou para um povo, é um Deus que tem relacionamento com o povo, está em pacto com o seu povo, mas o Senhor também é Adonai. E esse termo Adonai, o Senhor aí, fala sobre o domínio do Senhor sobre as nações, sobre a terra, sobre a criação. Fala sobre o reino, o governo de Deus sobre toda a criação. Davi, portanto, ele está maravilhado porque ele contempla os céus e ele vê, então, que todo o cosmos, toda a criação, meus irmãos, pertence ao Senhor. E ele diz, Senhor, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Essa expressão, o teu nome, diz respeito à revelação de Deus, como o Senhor se revela. E ele diz que os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19 está muito explícito aqui. Ele está dizendo, Senhor, eu olho para a terra, eu olho para toda a terra, e tu pusestes a tua majestade nos céus, Senhor. Tudo isso pertence a ti. Tu és dominador, tu és o dono de todas as coisas, Senhor. Então Davi está olhando para a revelação geral, ele está contemplando a criação e ele está dizendo, Senhor, que maravilhoso, como tu és grande, Senhor. Como tu criou tudo isso e domina, Senhor. Tu rege cada aspecto da criação. O pôr do sol, as estrelas, a rotação dos planetas, todas as coisas estão sob o domínio de Deus, irmãos. Tudo que o Senhor criou, ele também governa. Tudo que o Senhor criou, ele rege. Portanto, Davi diz, Senhor, todos os aspectos da criação estão sob as tuas mãos, o teu governo. Tu puseste nos céus a tua majestade, Senhor. Agora, uma outra expressão, meus irmãos, que é importante para nós aqui, é essa Senhor nosso, ou Senhor meu. Davi, ele não simplesmente tem uma contemplação do Senhor distante. Ele não somente reconhece o poder de Deus, ele não somente reconhece que o Senhor é dominador, que o Senhor rege, ele diz, tu és o meu Senhor, Senhor, tu és Senhor nosso. Esse Deus magnífico, esse Deus que se demonstra, se revela na criação, seus atributos, a sua glória, o seu poder, ele é Senhor nosso. E aqui Davi dá um tom pessoal. Esse Deus majestoso é o Deus que se relaciona com o seu povo. Ele também é Jeová, ele é o Deus que fez um pacto, uma aliança com o seu povo. E então Davi diz não somente que ele reconhece o poder de Deus, mas ele diz que eu me submeto, Senhor Deus, agradavelmente a esse domínio, a esse poder. Tu és dominador sobre toda a terra e tu és o meu Senhor. Isso aqui é importante, irmãos, muito importante. Davi está nos dizendo que não basta ter informações sobre Deus. Se nós simplesmente reconhecemos a existência de Deus, se nós simplesmente professamos que existe um Deus, que esse Deus é grande, é poderoso, nós não fazemos mais do que é sensato. Tiago diz que os demônios também fazem isso. Mas eles tremem. Eles reconhecem a existência do Senhor e tremem. Tiago diz, olha, se até aí que vai a fé de vocês em reconhecer a existência de um Deus, a fé de vocês é como a fé dos demônios. Vocês simplesmente admitem algo óbvio, Deus existe. Mas aqui Davi diz, tu és o meu Senhor. Eu tenho um relacionamento de submissão com o Senhor. Eu tenho o coração entregue a Ele. Eu tenho o coração
aos pés do Senhor. Eu me relaciono com esse Deus de maneira que Ele é meu Senhor. E aqui Ele dá um tom pessoal para isso. Se nós não vivemos em submissão ao Senhor, irmãos, a nossa fé ela é uma fé morta. Se a nossa fé consiste simplesmente em reconhecer a existência de um Deus, a nossa fé é uma fé morta, porque isso até os demônios fazem e eles tremem. Mas Davi diz, não, esse Senhor magnífico é o meu Senhor, a quem eu me submeto, a quem meu coração está quebrantado diante dele. E Davi, então, ele se maravilha com a criação. No versículo 3, nós também vemos Davi contemplando a criação, dizendo, quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres? Davi aqui ele dá um caráter majestoso para o Senhor. Ele diz, Senhor, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. E aqui ele dá um tom de algo magnífico. Ele diz, Senhor, toda a vastidão que nós contemplamos são obras dos teus dedos, ou seja, algo muito pequeno e ao mesmo tempo pessoal. Ele está dizendo, olha, é tão pequeno, que consiste na obra dos dedos de Deus. Ou seja, Senhor, tu estás muito além da tua criação, tu transcende a tua criação, Senhor. E é majestoso contemplar os céus e contemplar a criação. E então se deslumbrar com isso. Portanto, meus irmãos, o primeiro motivo de deslumbramento de Davi é contemplar a criação e meditar no Senhor. O segundo motivo aqui de deslumbramento de Davi, de maravilhamento, é a maneira como aprouve a Deus proclamar a sua glória. No versículo 2 ele diz, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitar-te força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Davi está dizendo, olha, Senhor, toda essa criação e toda essa glória não é assumida e proclamada por todos. Deus tem adversários. Esses adversários, eles se negam a louvar ao Senhor. Eles se negam a prestar glória ao Senhor. E o que o Senhor faz? Ele suscita louvor daquilo que é improvável. Essa passagem, meus irmãos, da boca de pequeninos e crianças de peito, ela tem consistentemente dois aspectos. Primeiramente, um aspecto figurado. Ele está dizendo, olha, Senhor, tu tens adversários poderosos, talvez até entendidos, mas tu emudeces ele, utilizando para proclamar a tua glória aquilo que é simples, que é pequeno. Mas tem um aspecto literal também. O Senhor está dizendo que homens muito entendidos podem não conseguir ser sábios diante do Senhor e expressar glória e louvor a eles, mas pequeninos podem. Se o Senhor quiser, Ele suscita para Ele louvor da boca dos seus pequeninos. Para isso é importante nós irmos até duas passagens que utilizam, meus irmãos, esse termo. Primeiramente, vamos a Mateus 21. Observem o que nós temos aqui, quando o próprio Senhor Jesus Cristo cita o Salmo de número 8. Em Mateus, capítulo 21. Vamos ler a passagem da purificação do templo. Vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. Mateus 21, 12 ao 17. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntavam a Jesus, você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, sim. Vocês nunca leram da boca de pequeninos e crianças de peito tirar-te o perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. O que nós temos é o Senhor manifestando a sua glória, entrando no templo como filho de Davi
E então ele expulsa os cambistas, ele purifica o templo, e ele então cura coxos e aleijados, e eles se reúnem em volta de Cristo. E a glória do Senhor está sendo manifestada no templo. A presença do Senhor está no templo. E então os escribas e fariseus, que se julgavam investigar a lei, ficam indignados ao verem as maravilhas do Senhor. E ainda mais indignados, porque enquanto eles sentiam ódio, as crianças gritavam, Hosana ao filho de Davi, e reconheciam o Messias como o Messias que ele era. Então eles dizem, e você não está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus respondeu, sim, eu estou ouvindo. Talvez eles falassem isso para Cristo como se ele precisasse repreender aquelas crianças por serem tolas, ou estarem falando alguma blasfêmia. Mas ele diz, não, o Senhor está suscitando o perfeito louvor de um lugar menos improvável. De lugar menos provável, de um lugar onde eles mesmos tratavam com banalidade. Os estudiosos da Escritura ali, homens que se julgavam conhecer a Escritura, não renderam glória ao Senhor. Eles eram adversários de Deus. E o Senhor os emudece pelo cântico das crianças. E elas dizem, Hosana ao filho de Davi. Glória seja dada ao filho de Davi. Uma outra passagem importante é Mateus, no capítulo 11. Vamos até Mateus, no capítulo 11. Vamos ler o versículo 25. Mateus 11, 25. Por aquele tempo, Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e a revelar-te aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meio de meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. O termo pequeninos aqui, meus irmãos, aponta para as pessoas mais humildes, faz contrastes com sábios e instruídos. E é exatamente o mesmo termo que nós temos empregado nas demais passagens. Portanto, ao mesmo tempo que o Senhor diz, olha, eu faço com que crianças compreendam, eu abro os olhos, eu abro o coração, eu abro o entendimento do mais simples e do mais humilde, para que ele contemple a minha glória e entenda a minha glória e renda louvor e honra. Ao mesmo tempo, o Senhor também é aquele que obscurece a mente dos soberbos para que eles não progridam na fé. Portanto, meus irmãos, nós vemos o Senhor vemos Davi se deslumbrando nesse ato do Senhor de manifestar a glória dele pelo meio que ele desejar. E assim tem sido. O Senhor ele tem manifestado a sua glória, ele tem manifestado a sua sabedoria, o seu poder por meio de coisas pequenas, por meio de coisas fracas, por meio de coisas improváveis. Nós lemos os heróis da fé e eles eram homens improváveis. Abraão no meio de uma terra idólatra, Moisés, alguém pesado de língua, Daniel, um jovem juntamente com seus amigos. Nós temos pessoas improváveis. Nós temos pescadores subvertendo o mundo para a glória e honra do Senhor Jesus. O Senhor, então, ele utiliza o instrumento que ele desejar, o mais simples, o mais frágil instrumento, para manifestar a glória dele. E muito provavelmente Davi aqui ele se refere exatamente a isso. Ele diz, Senhor, enquanto os teus adversários negam a te render glória, tu proclama a tua glória pela boca daquele que é humilde, pequeno, até mesmo de crianças, Senhor. Portanto, Davi, ele se deslumbra com a glória de Deus manifestada na criação e se deslumbra também com a proclamação da glória de Deus por meio de coisas frágeis e pequenas. Talvez Davi tenha em mente aqui até mesmo o reino de Israel, perto das demais potências que tem ali ao redor dele, e o Senhor utilizando então um povo humilde, um povo que era escravo, um povo que ficou no Egito durante 400 anos. O Senhor pega escravos, o Senhor pega pessoas subjugadas e transforma em uma nação para a proclamação da glória dele. Portanto, Davi ele fica maravilhado, meus irmãos, com a maneira como o Senhor proclama a sua glória de maneira mais improvável possível.
Davi, então, retorna à contemplação da criação no versículo 3, e ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembras? E esse é o terceiro ponto. Davi ele fica maravilhado com a maneira que o Senhor manifesta a sua glória por meio do homem, por meio da humanidade. O que Davi está fazendo é contemplando a criação, lembrem-se disso. E aqui ele vai contemplando a criação e ele vai se maravilhando com tudo aquilo que ele vê, os céus, as estrelas, e ele pensa sobre a relva, ele pensa sobre as flores, ele pensa sobre todo o universo, meus irmãos. E então ele olha para o homem e fala: quão pequeno é o homem, quão insignificante é o homem. Interessante que a palavra que Davi utiliza para homem aqui é no sentido da sua debilidade, tanto que algumas versões traduzem como homem mortal. E fala: Senhor, diante de todo esse infinito, diante de toda essa glória, Senhor, o que é o homem mortal para que tu te lembres dele? Portanto, Davi está falando sobre o homem no seu estado de queda aqui. Diz: Senhor, eu contemplo toda a criação. E então veio uma pergunta na cabeça de Davi: o que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? Davi diz que Deus não somente criou o homem, mas que ele lembra do homem e visita o homem. Ou seja, o Senhor tem um relacionamento com o povo. O Senhor tem relacionamento com esse homem mortal, caído. Ele fala: Deus, tu é tão grandioso. Tu é tão grandioso e tão glorioso, Senhor, que a criação me leva a pensar: o que esse Deus tem a ver conosco? É isso que Davi está perplexo. O que esse Deus maravilhoso tem a ver comigo, homem mortal tão pequeno? E então Davi volta os seus olhos da revelação geral para a revelação especial e responde essa pergunta. Essa pergunta não fica sem resposta. No versículo 5 ele diz: no entanto, fizeste-o por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. O que Davi está citando aqui, irmãos? Gênesis. Davi, então, estava contemplando a glória de Deus na criação. E ele pergunta: Senhor, eu não sou nada. Por que um Deus magnífico e glorioso como tu te relaciona conosco? E então ele tira os seus olhos da revelação natural, porque ele não tem resposta ali. E ele volta os seus olhos para o que o Senhor revelou, a sua palavra. E Davi então se maravilha com a palavra de Deus, porque ele lembra que a dignidade do homem está no fato dele ser imagem e semelhança de Deus. Davi então mostra, meus irmãos, que o Senhor, ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. E aí está a glória de Deus revelada. Ele diz: que é o homem, Senhor? E ele lembra então que o homem tem uma dignidade intrínseca a ele. Davi começa a contemplar toda a criação, e então ele olha para o homem à luz da criação. E o que Davi faz? Ele entra em desespero. Ele fala: Senhor, não dá. Eu sou alguém muito pequeno, Senhor. Mas então ele se volta para a revelação geral e diz: não, Senhor. Muito pelo contrário. O homem foi criado à tua imagem, à tua semelhança. Observem então, meus irmãos, que Davi resgata o senso de dignidade do homem ao contemplar o homem em comparação com o próprio Deus, a lembrar o que Deus diz sobre o homem. E ele diz: Senhor, agora sim, eu posso responder isso. Eu lembro que tu criastes o homem à tua imagem, à tua semelhança. E por isso, Senhor, ele é incomparável sobre a terra, Senhor. E tu não somente criou o homem à tua imagem, à tua semelhança, mas tu sujeitaste todas as coisas, Senhor Deus, aos pés dele. De glória e de honra o coroaste. Portanto, irmãos, Davi resgata a dignidade do homem ao contemplar a imagem de Deus, como Deus o criou. Se nós olharmos para nós mesmos, meus irmãos, somente à luz da revelação geral, só o que nós teremos é desespero no nosso coração. Nós perdemos o nosso sentido de existência,
nós perdemos a noção de propósito, nós não sabemos para que nós existimos. Se nós não nos contemplarmos em contraste com a imagem de Deus e contemplando por que Deus nos fez e para que Deus nos fez, só o que nos resta é desespero. Mas Davi não faz isso. Ele olha para a revelação geral e ele lembra: há um propósito, Senhor Deus. Tu criastes o homem à tua imagem, à tua semelhança, para que ele sujeitasse a terra e todas as coisas então rendessem glória a ti. Portanto, meus irmãos, Davi começa a relembrar que nós somos o ápice da criação. Existe uma glória do Senhor manifesta em nós, que foi abalada pelo pecado. Por isso ele fala sobre o homem mortal. E que o Senhor deu uma lição ao homem, ele deu uma missão a ele, para que todas as coisas fossem sujeitadas aos seus pés. Mas o que é que nós temos aqui, irmãos? Davi para aí. E ele não tem essa pergunta plenamente respondida. Porque apesar do Senhor ter criado o homem à sua imagem, à sua semelhança, nós não vemos as coisas sujeitas a Deus por meio do homem. Muito pelo contrário, nós vemos o pecado maculando isso, ao ponto de gerar em Davi essa dúvida ao Senhor: o que tu tens comigo, Senhor? E aí, meus irmãos, o Novo Testamento nos leva a um passo além ao aplicar o Salmo 8 à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para Hebreus, no capítulo 2. Livro de Hebreus, capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 5. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação e te louvarei. E outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. No Salmo de número 8, meus irmãos, nós lemos na tradução: por um pouco fizeste menor do que Deus. Essa não é a melhor tradução. A melhor tradução é exatamente anjos, tá? Porque nós vimos o autor de Hebreus utilizar a passagem com anjos. E o que ele está falando aqui? Que os homens, no seu estado de queda e no seu estado de pecado, eles estão em uma condição menor do que os anjos. Eles não são santos como os anjos são santos. Eles não contemplam a glória de Deus como os anjos estão contemplando. Nós, meus irmãos, não
temos acesso ao maravilhamento que os anjos têm, em termos de contemplar o Senhor, e ter que cobrir o seu rosto, mas ainda assim, ao redor do seu trono de glória, gritar, santo, santo, santo. Mas nós não somos o ápice da criação. E quando nós falamos sobre criação, nós falamos sobre os anjos, inclusive. Sim, irmãos. Mas no estado que nós estamos, não. Nós estamos em um estado menor do que os anjos. E o que ele diz é que em Cristo Jesus, o propósito do Senhor de glorificar todas as coisas e de manifestar a sua glória por meio do homem é cumprido. É isso que o autor de Hebreus diz. Ele diz, olha, o Senhor sujeitou todas as coisas aos anjos? Não. O Senhor sujeitou todas as coisas aos homens, mas nós não vemos todas as coisas sujeitas aos homens, mas nós vemos Cristo se fazendo um pouco menor do que os anjos, ou seja, assumindo a nossa condição, a nossa semelhança, a carne e o sangue, e morrendo como pecador, sendo humilhado na cruz. Mas nesse momento, então, ele é glorificado, cheio de glória e de honra, e então sujeito a todas as coisas. Ele é o representante, meus irmãos. Ele é o novo Adão, ele é o último Adão. Ele é aquele que finalmente cumpre o propósito de Deus, de que todo o cosmos esteja sujeitado a um homem que governa para a glória do Senhor. Ele é Deus, o próprio Deus, mas também é o novo Adão, é o último Adão, aquele que faz o que o primeiro não conseguiu. E olha só o que o texto diz, que por meio dele, então, esses homens mortais, pequenos, afetados pelo pecado, são conduzidos à glória por Deus. Porque, como João diz, nós seremos como ele é, irmãos. Nós experimentaremos na ressurreição e na consumação de todas as coisas um estado de glória magnífico, aonde nós seremos capacitados a contemplar ainda mais a glória do Senhor e render louvor a Ele de maneira agradável. Nós teremos consumado o propósito de Deus em Cristo Jesus, de sujeitar toda a criação ao Senhor. E quando o reino for entregue ao Pai, nós seremos glorificados também juntamente com o Filho e reinaremos para sempre com Ele. E então, meus irmãos, por meio de Cristo, essa mortalidade, essa pequenez, esse pecado que faz com que Davi olhe para a criação, olhe para a glória, olhe para a santidade do Senhor e olhe para si mesmo e se sinta indigno. Isso será superado, não haverá mais choro, nem dor, nem pecado. Essa condição mortal, ela nos abandonará, irmãos. E aí nós poderemos refletir de maneira ainda mais plena a glória e o nome do Senhor. Davi, portanto, ele vai se deslumbrando com a glória do Senhor, com a pequenez do homem e com o plano de Deus de manter a sujeição de todas as coisas a um homem. E isso é cumprido em Cristo Jesus. Davi nos conduz a entrar nesse deslumbramento e o Senhor então completa esse deslumbramento. E esse é o nosso quarto ponto. Nós somos chamados a nos maravilhar com a glória de Deus revelada no Filho, aquele a quem todas as coisas estão sujeitas. Nós temos algumas aplicações importantes para essa noite, meus irmãos. Primeiramente, o que é que tem maravilhado você? Com o que é que você se deslumbra? O que é que chama a atenção do seu coração, dos seus olhos? Você tem experimentado de momentos de deslumbramento? Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados com a capacidade de contemplar a glória do Senhor e então render glória e louvor ao nome dele. Isso foi, meus irmãos, afetado pelo pecado, mas nós vemos o salmista em Cristo redimido fazendo exatamente isso. Aqui nós temos Davi parando a sua vida, olhando para a criação, olhando para a Escritura e então orando diante do Senhor de maneira quebrantada e em louvor. A grande questão é, isso faz parte do seu dia a dia? Existe um momento de oração ao qual você faz isso? Você tem contemplado a glória de Deus e rendido louvor a Ele? Observem uma coisa, irmãos, o louvor, ele é uma reação da contemplação da glória do Senhor. Davi contempla a glória de Deus e então ele explode em ações de graças em louvor. E observem que
ele, como homem pecador, também não teve acesso a outras revelações que nós não tenhamos. Ele teve acesso às mesmas revelações que nós. Na verdade, ele teve acesso a menos revelação que nós. Davi contemplou a criação, ele contemplou a glória de Deus, ele contemplou a doutrina do pecado, ele contemplou a aliança do Senhor com o seu povo, mas ele não contemplou o Filho por meio do qual o Senhor falou pelos últimos dias. O Filho, que é a expressa imagem do ser de Deus. É isso que o autor de Hebreus está argumentando. Ele é a expressa imagem do ser de Deus. Ele é maior do que os anjos. Ele é maior que Moisés. Ele é maior que o sacerdócio levítico. E nós, é por isso que no capítulo 12 ele diz, olha, nós não chegamos àquilo lá, ao monte pegando fogo, cheio de chamas. Nós chegamos a uma manifestação da glória ainda maior. Nós chegamos à cidade celestial, à Assembleia dos Santos. Nós chegamos à contemplação da imagem de Deus no Filho por meio da revelação do Messias. O que isso tem provocado no nosso coração, irmãos? Apatia? Indiferença? Uma rotina cega? Nós temos tido um momento de maravilhamento com Deus, irmãos. Nós temos tido experiências de contemplar a glória de Deus na Escritura e então nos prostrarmos diante dele com aquele sentimento de pequenez, de vislumbre e louvar ao nome dele. Isso faz parte da nossa vida, irmãos. Esse tipo de meditação existe na nossa vida. Ou será que as nossas orações são mecânicas, egoístas e cheias de pedido e nunca de louvor e glória ao nome do Senhor? O deslumbramento faz parte da vida cristã. A contemplação da glória de Deus nos leva a um louvor ao Senhor. Se você não tem experimentado momentos de louvor, de oração, onde o nome do Senhor é exaltado pelos seus lábios e pelo seu coração, talvez a resposta para isso é que você não tem tirado tempo para contemplar a glória do Senhor. A contemplação da glória é o que leva o coração ao louvor. A contemplação da majestade de Deus é o que conduz o coração ao louvor. E nós estamos diante das mesmas revelações que o salmista tinha. Como eu disse, ele teve até menos do que nós, mas ainda assim, nós temos um salmo inteiro rendendo glória e honra ao nome do Senhor, por estar tomado, meus irmãos, com a contemplação da glória dele. Nós conhecemos a manifestação completa da redenção em Cristo Jesus. E o que isso tem gerado em nossas vidas? Nós devemos buscar vidas cristãs com profundidade, irmãos, com seriedade. Nós precisamos contemplar a glória do Senhor de maneira especial na sua palavra e render louvores ao nome dele. Às vezes nós nos achamos muito crentes, irmãos, vivendo uma vida de oração medíocre. Nós nos achamos capazes de julgar sobre muitas coisas, lendo tão pouco a Escritura e tendo tão pouca sabedoria para tudo isso. O que nós vimos são pessoas que, tendo tão pouco, são tão arrogantes sobre o tipo de vida que levam. Nos falta muito mais, irmãos. Nós deveríamos nos humilhar diante do Senhor. Nós deveríamos estar mais voltados para a sua palavra, antes de querermos conduzir todas as coisas, inclusive a nossa própria vida. Nós precisamos contemplar a glória de Deus e obter sabedoria e genuíno deslumbramento para que o nosso coração, de fato, seja confirmado como um coração cristão, irmãos. O Senhor não nos reservou menos e, portanto, não exige menos de nós. A segunda meditação importante aqui, meus irmãos, é que nós precisamos manter os nossos olhos no Senhor Jesus Cristo, para que nós não entramos em desespero. Quando Davi ele contempla a criação e toda a glória de Deus e todos os seus atributos, e ele lembra de quem ele é, ele entra em desespero. Mas a partir do momento que ele lembra que o Senhor criou o homem com um plano e com um propósito e com um sentido e com um valor, então o coração dele se acalma e novamente explode em ações de graça e louvor ao Senhor.
Você sabe quem você é? Você sabe qual de fato é o seu propósito? Você tem vivido à luz desse propósito? Caso contrário, talvez essa seja a resposta, porque a sua alma é tão perturbada, tão sem paz, tão inquieta, tão insatisfeita. Porque nós fomos criados para nos satisfazer em Deus. Nada menor do que Deus vai conseguir satisfazer a nossa alma, irmãos. Nada. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que somente na contemplação de Cristo nós encontramos esperança e paz. Nós encontramos a resposta do porquê nós podemos acessar um Deus tão maravilhoso. Porque o Filho dele veio ao mundo para conduzir muitos filhos à glória. E a terceira meditação é exatamente essa. O propósito da nossa existência é a glória de Deus. Você tem vivido segundo esse princípio? Meus irmãos, nós temos nos contentado com tão pouco. Em professar simplesmente ser crente em uma igreja, até tempo de igreja. Davi diz, tu és o meu Senhor, tu, Senhor, que criou todas as coisas, é o meu Senhor, é a quem eu estou submisso. Eu vivo para a tua glória, Senhor. Eu sou pequeno, Senhor Deus, e ainda assim tu me deste o privilégio e a honra e a glória. Tu me coroastes enquanto teu filho, Senhor, para refletir a tua glória. Davi entendia qual era o seu propósito. E ao entender esse propósito, ele sentia que havia honra demais entregue a ele, sem merecer nada. Qual o seu propósito? Você tem corrido atrás do quê? A sua prática, ela testemunha do seu coração. As suas palavras, a sua vida, as coisas que perturbam o seu coração, seus objetivos de vida, testemunham de fato aonde está o seu coração. Aonde está o seu tesouro, estará também o seu coração. Se o seu tesouro está em Cristo, então você encontrará satisfação nele. Portanto, nós precisamos, meus irmãos, repensar sobre como tem sido a nossa vida cristã. Se nós temos nos dedicado a contemplar a glória do Senhor, a nos maravilhar com a glória do Senhor, a render glória e honra ao Senhor, ou se isso não faz parte da nossa vida, e eu estou muito satisfeito em ter uma Bíblia em casa e a visitar uma igreja. Isso não é vida cristã, irmãos. Deus nos guarde disso e nos conduza a momentos de maior intensidade diante da glória dele, rendendo louvor a ele e vivendo coerentemente com o fato de ele ser o nosso Senhor. O Salmo 8 nos ensina que nós temos por obrigação e privilégio contemplar a glória do Senhor e render louvores a ele. Davi finaliza o versículo 9, então, depois de meditar sobre essas coisas, expressando o mesmo sentimento de deslumbramento. Ele diz, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Deus, meus irmãos, governa todas as coisas com a sua providência. Nós podemos meditar nisso e ter momentos de deslumbramento real e sincero diante da glória do Senhor. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Deus santo, graças nós te damos, Senhor Deus. Somos indignos, Senhor Deus, nuvens passageiras, Senhor Deus, cristais tão frágeis, Senhor. Nós estamos hoje aqui, Senhor Deus, e amanhã podemos não estar. Hoje mesmo, Senhor, podemos não estar. Como nós temos vivido diante da tua face, Senhor? Como nós temos nos portado diante de tamanha revelação que tu tem nos dado, Senhor? Aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, Senhor, tem sido revelado a nós pelo teu Santo Espírito, Senhor. E como nós temos recebido essa revelação, Senhor? Com contemplação, maravilhamento, quebrantamento, Senhor Deus, louvor e honra ao teu nome. Ou será, Senhor Deus, que nós nos satisfazemos, Senhor Deus, com coisas tão rasteiras que não testemunham nem mesmo da nossa conversão, Senhor? Tem misericórdia de nós, Senhor. Livra o nosso coração, que nós tenhamos ambição santa, Senhor. Que assim, Senhor, como nós temos sido provocados pelo mundo a não nos satisfazermos, Senhor Deus,
A não ser que estejamos milionários e abastados e com uma boa casa, e com a estabilidade e com tudo isso que o mundo, Senhor Deus, oferece, livra-nos disso, dá-nos ambição santa, Senhor, que nós não estejamos satisfeitos com a nossa vida cristã diária, Senhor, que nós reconheçamos como ela é afetada pelo nosso pecado, Senhor, como ela é afetada pela queda, Senhor, e como somente em contínua adoração ao nome do Teu Filho, Senhor, e em contínua contemplação da Tua glória revelada no Teu Filho, aí sim seremos conduzidos a águas mais profundas, Senhor. Ó, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. O que temos feito com aquilo que Tu tem nos dado, Senhor? O que nós temos feito, Senhor Deus, com a Tua palavra pregada, Senhor? O que nós temos feito, Senhor Deus, com a Tua palavra revelada a nós? O que nós temos feito com o privilégio da oração, Senhor? O que nós temos feito com o privilégio da vida, Senhor Deus? Ó, Senhor, é terrível pensar, Senhor Deus, em prestar contas diante de tanta desonra que nós temos causado a Ti, Senhor. Prazeres tão mesquinhos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eleva os nossos olhos para a eternidade, Senhor. Eleva os nossos olhos, Senhor Deus, para o Teu propósito para a nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos um coração temente a Ti, Senhor. Um coração que tem sede, Senhor Deus, de Ti, Senhor. Um coração, Senhor Deus, que Te ama, Senhor. Dai-nos, Senhor Deus, um coração reverente, temente, Pai. Um coração que tem prazer, Senhor, e satisfação em contemplar a Tua glória, Senhor. Um coração, Senhor Deus, que se alegra e se deleita, Senhor Deus, em ler a Tua palavra, Pai, em orar diante de Ti, em ter relacionamento contigo, Senhor Deus, em batalhar contra o pecado, Senhor. Dai-nos, Senhor Deus, sede, Senhor Deus, e fome de justiça, Senhor. Dai-nos, Senhor Deus, ardente fome, Senhor Deus, pelo conhecimento do Teu Filho, para que tenhamos vidas, Senhor Deus, sinceras e agradáveis a Ti, Senhor. O que nós te suplicamos no nome santo de Cristo e desde já te agradecemos, Pai. Amém.